Boa tarde, podemos nos sentar. Obrigada. Declaro aberta a 23ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal, cumprimentando os eminentes pares, o senhor Procurador-Geral da República, senhores advogados, todos que se encontram presentes, senhoras e senhores servidores, profissionais da imprensa, em especial, registrando a presença neste plenário de estudantes do ensino médio das seguintes instituições de ensino: Colégio Santo Antônio de Lisboa, Jundiaí, São Paulo, Colégio São Vicente de Paulo, também de São Paulo, que estão nos visitando, sejam muito bem-vindos e que tenham proveito com a assistência a esta sessão. Peço à senhora secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Extraordinária do Plenário do Supremo Tribunal Federal, realizada em 10 de agosto de 2023. Presidência da senhora ministra Rosa Weber. Presentes à sessão os senhores ministros Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Luiz Fux, Roberto Barroso, Edson Fachin, Alexandre de Moraes, André Mendonça e Cristiano Zanin. Ausentes, justificadamente, os senhores ministros Gilmar Mendes e Nunes Marques. Procurador-Geral da República, doutor Antônio Augusto Brandão de Aras. Abriu-se a sessão às 14h37, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Pergunto aos eminentes pares se há algum reparo ou observação quanto à ata que foi lida. Nada havendo, declara-a aprovada e apregou para continuidade de julgamento as ações diretas de inconstitucionalidade 6298, 6299, 6300 e 6305, todas sob a relatoria do ministro Luiz Fux, em que requerentes a Associação dos Magistrados Brasileiros e a JUF, os partidos Podemos e Outro, a União Brasil e a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, CONAMP. Consta, e eu relembro a vossas excelências, consta aqui da papeleta, que, após o voto do ministro Luiz Fux, com julgamento de parcial procedência das ações, foi apresentado o voto vista do ministro Dias Toffoli, na sequência, também acompanhando parcialmente o ministro Luiz Fux, com juízo de parcial procedência das ações. Na sequência, nós tivemos o voto reajustado do ministro Luiz Fux, que acompanhou o ministro Dias Toffoli, no tocante a alguns dispositivos, e, por fim, terminamos com o voto do ministro Cristiano Zanin, julgando procedentes, em parte, as ações diretas de inconstitucionalidade. Tudo nos termos dos votos proferidos em sessão e cujos resultados se encontram transcritos na integralidade na nossa ata. Mas, por uma questão de brevidade, eu deixo de proceder à leitura, até porque vamos dar continuidade ao julgamento, hoje com o voto do eminente ministro André Mendonça, que está com a palavra. Agradeço, senhora presidente, minha saudação a vossa excelência, aos eminentes pares. Me permitam fazê-lo na pessoa do ministro Cristiano Zanin, afinal, primeira vez em que tenho o privilégio de cumprimentá-lo como novo integrante do Supremo Tribunal Federal, participando efetivamente de um julgamento e já debutando num julgamento tão relevante como o que nós estamos processando nesses dias. Permita-me saudar o eminente Procurador-Geral da República, doutor Augusto Aras, eminentes advogados, advogadas, estudantes, servidores e todos aqueles que nos acompanham. Senhora presidente, primeiramente, registrar meus cumprimentos ao eminente relator, ministro Luiz Fux, que, sem sombra de dúvidas, trouxe um voto bastante robusto, substancioso, e que, ao longo do debate já travado, tanto pelo voto do eminente ministro Dias Toffoli,
o voto do ministro Cristiano Zanin agregou aquilo que Sua Excelência, o eminente relator, já havia abordado. Me permitam, dentro desse contexto, fazer apenas algumas considerações iniciais sobre a inovação trazida pelos dispositivos que incorporaram o Instituto do Juiz das Garantias, dentre outros institutos, do denominado pacote anticrime. Em primeiro lugar, que nesse pacote nós tivemos a inserção e a inovação de uma série de dispositivos legais que trazem a preocupação, em sua essência, com o justo processo. Quando nós falamos de juiz de garantias, nós estamos nos remetendo de modo essencial ao conteúdo dos princípios do processo, esculpidos no artigo 5º da nossa Constituição, e de modo bastante mais direto e contundente sob a perspectiva da garantia da imparcialidade na condução do processo, de modo especial do processo penal, a fim de se prevenir eventuais abusos, desvios de poder e conduções que, em última análise, maculam aquilo que se espera de todos os participantes de uma relação processual, que é a boa-fé objetiva, seja de quem acusa, seja de quem defende, e de modo ainda muito mais qualificado, daquele que tem o papel de julgar e fazê-lo com imparcialidade. Eu não posso deixar de destacar também que uma outra preocupação trazida no pacote foi com a efetividade na resolução dos litígios penais, de modo especial com a instituição do acordo de não persecução penal. Vários debates havidos no Supremo Tribunal Federal, em outras sedes, em outras searas, na sociedade como um todo, trazem a preocupação com relação ao nível de encarceramento que existe no nosso país. E tenho convicção de que o Instituto do Acordo de Não Persecução Penal é e será fundamental para haver uma maior efetividade, de um lado, respeitando-se as garantias do devido processo, e, de outro, a garantia também de uma resolução, não necessariamente na esfera penal, que deva culminar na prisão ou na privação de liberdade da pessoa. Dentro desse contexto, toda a interpretação que meus pares, que já trouxeram seus votos, enunciaram, foi em relação a ter o Supremo Tribunal Federal uma posição, e ele o tem, de fato, penso eu, de guardião desta boa-fé processual. E, dentro dessa linha, foi toda a construção também trazida pelo ministro Luiz Fux, a partir dos apontamentos levantados pelo ministro Dias Toffoli, até de equação e ajuste dos posicionamentos de cada qual. E, dentro do meu voto, eu passarei brevemente pelos dispositivos que foram aqui já debatidos, sem me justificar ou me alongar, ao menos demasiadamente, nas posições de cada qual, porque penso que a exaustão, ou em grande medida, os eminentes pares que já votaram já o fizeram, e de maneira extremamente profunda e adequada, ainda que com divergências em um ou outro aspecto. Assim, senhora presidente, quanto ao artigo 3º-A, caput, eu acompanho a interpretação do eminente relator e ressalto que essa conformidade que ele deu ao dispositivo é uma preocupação de Sua Excelência, a qual adiro, o ministro Luiz Fux, de papel do juiz, de não deixar de ter uma relevância na busca da verdade em relação a algum ponto que ainda demande ser esclarecido. Logicamente que o juiz tem um papel, penso eu, mais inerte nessa busca de provas, e essa é a essência do papel do juiz. Não obstante, eventuais esclarecimentos devem ser garantidos até para que se faça justiça. Lembrando que não necessariamente o fato de o juiz
demandar um esclarecimento adicional seja para prejudicar o réu. Muitas das vezes pode ser, ao contrário, para corroborar uma eventual exculpação da conduta do réu no âmbito criminal. No tocante ao artigo 3º-B, o eminente ministro Dias Toffoli, ele trouxe a preocupação em relação à fixação do prazo, e penso eu que os 12 meses adicionados a uma possibilidade de mais 12 meses já foi objeto de uma convergência por parte do eminente relator. Acho que o próprio ministro Cristiano Zanin já caminhou nesse sentido também, e eu faço da mesma forma. No tocante aos incisos 4, 8 e 9 do artigo 3º-B, o eminente ministro Dias Toffoli trouxe uma preocupação em relação a outros procedimentos que não necessariamente a inquéritos policiais, como, por exemplo, o PIC. Em relação a esse ponto, eu peço vênia a Vossas Excelências para deixar essa consideração de minha parte ao final, porque, até em conversa já mantida com o ministro Dias Toffoli, e em função até de uma parte que havia pedido a Sua Excelência, eu vou trazer uma proposição, logicamente, em um primeiro momento, partindo da premissa do ministro Dias Toffoli, mas também submetendo ao plenário, não apenas a ele e não apenas ao relator, eminente relator. Então, deixo de considerar, nesse momento, esse aspecto que diz respeito aos procedimentos a serem adotados no prazo de 30 ou 90 dias, quando há PICs ou há investigações ainda não submetidas ao controle judicial. Artigo 3º-B, inciso 6. Acompanho o apontamento trazido pelo ministro Dias Toffoli. Em alguns momentos, ministro Luiz Fux, eu não tenho necessariamente o apontamento de uma eventual adequação de Vossa Excelência. Então, para minha segurança, eu vou me referir à proposição do ministro Dias Toffoli, que, eventualmente, em função até da adequação que Vossa Excelência fez, também adere àquilo que consta ou passa a constar do dispositivo de Vossa Excelência. Pois não. Pois não, ministro André Mendonça, Vossa Excelência me dá a oportunidade de eu fazer só uma pequena observação. Na realidade, eu procurei preservar a lei fazendo inserção de algumas expressões. O ministro Dias Toffoli fez um aspecto dispositivo, né, de conclusão do voto. Mas veja o seguinte, no meu voto eu digo, eu mantenho o dispositivo que qualquer investigação tem que passar pelo juiz. O ministro Dias Toffoli acrescenta a qualquer investigação os PICs, que eu não sei se é uma figura prevista, mas eu estou de acordo, porque quaisquer investigação, normalmente estou de acordo com o PICs. Nesse caso, por exemplo, podendo o juiz deixar de realizar audiência quando houver risco para o processo. Então, o que significa isso? É que a audiência ela é preferencial, mas o juiz pode deixar de realizar se representar risco para o processo. Então, na verdade, são redações diversas que, na essência, chegam ao mesmo lugar. Então, pelo que eu analisei, e depois de conversar com o ministro Dias Toffoli, o que eu verifiquei foi que eu me baseei fundamente no parecer do ministro Veloso de me bater contra a inconstitucionalidade formal pela falta de iniciativa do Poder Judiciário. E o ministro Dias Toffoli entendeu que podia ser promovido pelo Congresso, mas que me acompanhava no tocante à lei de organização judiciária. Em vários aspectos, há menção às leis de organização judiciária. Então, é muito importante. Eu acho que eu mandei um resumo do voto para a ministra Rosa Weber. Não sei se ficou claro para Vossa Excelência. Sim, e a senhora secretária até já preencheu na coluna, já com as devidas adequações. Que, na verdade, não foram divergências, foram mais ou menos adequação das ideias. Dentro desse contexto, por exemplo, eu tenho aqui a redação... Perdão, ministro André, só porque agora, como nós
ampliamos, Vossa Excelência está se referindo especificamente ao artigo 3º-B, inciso 6. 4. Agora 6. Agora passou para o 6. 6. O 4 foi naquela linha, né? E agora o 6. Pois não. 6. Obrigada. Então, nesse ponto específico, ministro Luiz Fux, a redação que Vossa Excelência sugere é podendo o juiz deixar de realizar a audiência quando houver risco para o processo ou diferi-la em caso de necessidade. Sob a minha ótica, com a devida vênia, a expressão preferencialmente dá mais garantias ao próprio magistrado. Quando eu coloco houver risco para o processo, eu tenho que impor ao magistrado a demonstração desse risco. E pode-se cair, sob a minha ótica, numa interpretação que, em uma instância, se vê o risco, em outra instância, não se vê o risco. Então, eu penso que, havendo elementos objetivos que permitam a ele, preferencialmente, fazer pública e oral, mas podendo não necessariamente fazê-lo, nós daríamos, inclusive, ao magistrado um melhor poder ou uma melhor forma de interpretar a situação concreta. Então, por isso que entendo o mesmo espírito, apenas sob a minha ótica, repito, com a devida vênia, a expressão preferencialmente garante ao magistrado uma melhor gestão dessa situação no dia a dia da condução dos processos. Até porque não é um processo, são vários processos. Então, quanto ao artigo 3º-B, inciso 7, acompanho aqui ao ministro Luiz Fux. Está sem aqui, ó, 7. No tocante ao 3º-B, inciso 8, eu atribuo, como o ministro Dias Toffoli fez, a interpretação conforme, e no tocante à fixação do prazo dos procedimentos outros, como o PIC, também me permitam deixar para o final uma proposição em relação a este ponto. No inciso 9 do 3º-B, também acompanho a interpretação conforme apresentada pelo ministro Dias Toffoli, e no tocante à fixação de prazo e forma, o farei ao final. Artigo 3º-B, inciso 14. Também acompanho aqui a declaração de inconstitucionalidade material apresentada pelo ministro Dias Toffoli. Parágrafo 1º do 3º-B, acompanho o ministro Luiz Fux. Parágrafo 2º do 3º-B, acompanho a interpretação conforme trazida pelo ministro Dias Toffoli. Artigo 3º-C, acompanho a interpretação conforme apresentada pelo ministro Dias Toffoli, havendo aqui até o momento, salvo o melhor juízo, 3 proposições, a do eminente relator, ministro Dias Toffoli, e do ministro Cristiano Zanin. Só apenas para a organização dos trabalhos, presidente, nessa interpretação conforme do artigo 3b, parágrafo 2º, no primeiro item, o ministro Dias Toffoli coloca entre parênteses proposta do ministro Luiz Fux. E aqui, e depois, então, é que ele propõe que a inobservância do prazo da lei não implica a revogação automática da prisão, que é mais ou menos o que eu disse também, devendo o juízo competente ser instado a avaliar os motivos que ensejaram nesses termos. Então, tem uma parte que ele menciona, não sei se você está no quadrinho, em vermelho, proposta do ministro Luiz Fux. Então, a nossa diferença é parcial. Não, reajustei. Ministro Fux, talvez seja... Vossa Excelência reajustou do gabinete de Vossa Excelência. É que eu não tenho essa informação precisa, ministro Luiz Fux. Por isso, eu não estou correndo risco de me referir ao ajuste que Vossa Excelência fez. Com relação ao artigo 3º-B, parágrafo 2º, até o momento, ministro Luiz Fux, ministro Dias Toffoli e ministro Cristiano Zanin estão todos de acordo. E Vossa Excelência, pelo que eu estou entendendo, está indo na mesma linha. Na mesma linha. No sentido da interpretação conforme a linha A e com a inobservância do prazo previsto, a linha B. De acordo, é isso. Obrigada. Obrigado a Vossa Excelência. Artigo 3º-C, caput.
acompanho a interpretação conforme apresentada pelo ministro Dias Toffoli, tanto nas alíneas correspondentes, primeira e segunda parte. Artigo 3º-C, parágrafo 1º. Da mesma forma, acompanha a declaração de inconstitucionalidade do termo recebida e a interpretação conforme nos termos em que apresentado pelo ministro Dias Toffoli. Digo mesmo no artigo 3º-C, parágrafo 2º, no artigo 3º-C, parágrafo 3º, o ministro Cristiano Zanin acompanhou a divergência do ministro Dias Toffoli, sugerindo que a remessa dos autos seja expressamente encaminhada, prevista a adoção da técnica da interpretação conforme, com a seguinte redação: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidas ao juiz da instrução e julgamento. Nesse ponto, também acompanho o ministro Dias Toffoli. Na eventualidade de aceita a proposta de declaração de interpretação conforme, reconhecendo a perda do objeto desse dispositivo, no parágrafo 4º do artigo 3º-C. Então, eu fico aqui alinhado com o posto pelo ministro Cristiano Zanin, no artigo 3º-C, parágrafos 3º e 4º. Ministro André, peço escusas, mas é só para ficar bem claro aqui para nós. A sugestão, o voto do ministro Cristiano Zanin é no seguinte sentido: acompanha o relator, mas sugere para que a remessa dos autos seja expressamente prevista a adoção da técnica da interpretação conforme a Constituição para conferir a seguinte redação: os autos que compõem as matérias de competência do juiz das garantias serão remetidos ao juiz da instrução e julgamento. Vossa Excelência está acompanhando aqui? Acompanhando. Obrigada. Artigo 3º-D. Acompanho aqui o ministro Luiz Fux. Artigo 3º-D, parágrafo único. Perdão. Também reconheço aqui a inconstitucionalidade formal do dispositivo por invadir seara de atribuição da gestão que cabe aos tribunais correspondentes, ou seja, norma de natureza procedimental. Artigo 3º-E. Acompanho a declaração de constitucionalidade nos termos do apontado e do voto do ministro Dias Toffoli. Faço o mesmo no artigo 3º-F, no artigo 3º-F, parágrafo único. Indo já ao artigo 28, acompanho o ministro Luiz Fux. No parágrafo 1º, também acompanho o ministro Luiz Fux. No 28A, caput, também acompanho o ministro Luiz Fux. 28A, inciso 3, do mesmo modo, acompanhando. 28A, 4, acompanho também o ministro Luiz Fux. 28A, parágrafo 5º, acompanho o ministro Luiz Fux. Sigo assim no 28A, parágrafo 7º e parágrafo 8º, acompanhando o ministro Luiz Fux. 157, parágrafo 5º, também acompanho o ministro Luiz Fux, assim como nos artigos 310 caput e parágrafo 4º correspondente. Esgotado
ou esgotadas as análises concernentes a esses dispositivos, eu peço que seja entregue a Vossas Excelências uma proposta quanto ao item 9 das conclusões e do dispositivo do voto do ministro Dias Toffoli. Em sua redação original, se me permite, ministro Toffoli, a proposição de Vossa Excelência é fixação de prazo de até 30 dias ou até 90 dias, contados da publicação da ata do julgamento para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PICs e outros procedimentos de investigação criminal, mesmo que tenham outra denominação ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Me permitam trazer a seguinte consideração. Normalmente, os ilícitos, principalmente contra a administração pública, eles ensejam uma abertura de possíveis responsabilidades, não apenas na esfera criminal, mas também civil e, quando não, administrativa. Quando nós estamos com situações como essa, normalmente abrem-se apurações ou investigações nas esferas correspondentes. No tocante àquilo que é objeto da ação de improbidade administrativa, a praxe é a abertura dos correspondentes inquéritos civis públicos. Esses inquéritos se processam normalmente em primeiro grau de jurisdição, ainda que a pessoa investigada ou a pessoa que seja possível responsável pelo ato investigado, na esfera criminal, tenha o foro por prerrogativa de função em outras instâncias. Ou seja, pode haver um inquérito civil em primeiro grau e pode haver um inquérito penal ou um PIC ou qualquer outro instrumento na área penal, além de outra esfera, numa outra instância de apuração e de investigação. Quando nós nos deparamos com o Instituto do Juiz das Garantias, eu volto a algo que eu considero essencial. A essência dessa institucionalização parte de um pressuposto, que é garantir a imparcialidade e a boa-fé processual. Lógico que há que se investigar, e há que se investigar em todas as instâncias em que se deve investigar. Mas se deve fazer através ou por meio desses princípios de uma ampla transparência naquilo que é possível, logicamente, e boa-fé da condução desses procedimentos. O que se evita, e do que eu pude interpretar da proposição do ministro Dias Toffoli, é se prevenir situações de abuso e de surpresas, onde a pessoa, do dia para a noite, sem saber sequer que estava sendo investigada, se depara com uma situação toda consolidada, quando não sequer pelos meios processuais ou procedimentais adequados, mas no âmbito de uma divulgação, de um vazamento, etc. Diante dessa dupla instância, e a fim de se trazer, sob a minha ótica, uma melhor garantia para que os investigados, ao serem investigados, possam ter conhecimento que estão sendo investigados e exercer, ainda que num amplo prévio ao processo contraditório em si, mas exercer na medida do que é possível nessa fase, a ampla defesa, o devido a possível, a possibilidade de incrementar o procedimento com provas que evidenciem uma possível não responsabilidade ou exculpação da sua conduta, é que eu trago esses desdobramentos do item 9, originariamente trazidos pelo ministro Dias Toffoli. Então, nesse sentido, o item 9, a minha proposição seria, em relação aos procedimentos já instaurados, quando o fato está sendo investigado apenas sob o âmbito criminal, ou havendo investigação de outra natureza, quando se tratar de um único promotor natural responsável pela investigação,
de fato em tese definido como crime, cumulativamente nas esferas civil e penal, ou seja, o mesmo promotor natural tem atribuição para investigar tanto na esfera civil como na penal, ou quando só há uma investigação criminal a respeito daquele fato, a fixação do prazo de até 90 dias, contados da publicação da ata do julgamento, para os representantes do Ministério Público encaminharem, sob pena de nulidade, todos os PIC e outros procedimentos de investigação, mesmo que de natureza não penal, que tenham por objeto fatos em tese definidos como crime, ao respectivo juiz natural, independentemente de o juiz das garantias já ter sido implementado na respectiva jurisdição. Então, procurei manter a essência da proposição do ministro Dias Toffoli, mas apenas, em havendo inquérito civil, deve-se dar ciência, também na esfera criminal, ao promotor, ao juiz competente para o processo crime, dessa investigação. 9.1. Em relação aos procedimentos já instaurados, quando o fato que esteja sendo investigado sob o âmbito civil seja em tese definido como crime e forem distintos os promotores naturais para investigar nas esferas penal e civil, a fixação do prazo de 90 dias, contados da ata do julgamento, sob pena de nulidade, para que os representantes do Ministério Público, com atribuição civil, deem ciência ao promotor natural da investigação criminal correspondente, das investigações e inquéritos civis que tenham por objeto fatos em tese definidos como crime. Ou seja, temos um promotor de primeiro grau fazendo a investigação no inquérito civil. Esse fato, em tese, constitui crime que, por força dos dispositivos constitucionais ou legais, devem ser investigados na esfera criminal em outra instância. O promotor lá de primeiro grau dá ciência ao promotor natural competente para investigar aqueles fatos sob a perspectiva criminal, e esse promotor agora, ou esse procurador competente com atribuição para fazer a investigação criminal, prossigo na leitura, uma vez cientificado, em vislumbrando justa causa para proceder à investigação na esfera criminal, o promotor natural com essa atribuição deverá adotar as providências definidas no item 9 supra no prazo de 30 dias, ou seja, dar ciência ao juiz competente para o processamento na esfera criminal. Isso evita o quê? A surpresa. Evita o quê? Procedimentos que estavam ocultos e que podem, do dia para a noite, ser levantados sem que houvesse previamente um controle judicial. Por fim, 9.2, porque o item 9 e o 9.1, eu trato de processos que tenham investigações em andamento, concedendo o prazo de 90 dias. Até pode haver uma série de procedimentos nessa situação, e o promotor ou o procurador competente, ele vai demandar um tempo de gestão desses procedimentos para dar ciência e fazer os procedimentos correspondentes. Porém, em relação aos novos inquéritos ou novas investigações, após a publicação da ata do presente julgamento, a fixação do prazo de 30 dias para que sejam adotadas as providências previstas nos itens 9 e 9.1 supra. É nesse sentido, senhora presidente, que, repito, novamente registrando minha reverência aos votos já trazidos pelos eminentes pares, aos relevantes argumentos, eu trago essa colaboração a qual submeto a vossas excelências, assim como voto. Entendimento. Vossa Excelência estende aos inquéritos civis a mesma metodologia adotada aos inquéritos criminais e aos procedimentos investigatórios criminais. Estende o mesmo regime. É isso. Só que Vossa Excelência fixa prazos diferentes.
O prazo, pelo que eu entendi, era já de consenso entre o que Vossa Excelência havia apontado e o ministro Dias Toffoli havia anuído também de ajuste. É só na hipótese do objeto da ação civil pública constituir também crime. Isso. Se não constituir crime, não há. Não há por que haver razão. isso. Senhora presidente, gentilmente, mais cedo, o ministro André Mendonça me encaminhou essa proposição de estudar, eu não tenho nenhuma resistência a adotá-la, inclusive quanto ao prazo de 90 dias. Porque é só na hipótese do inquérito civil se deparar com questão criminal. Se deparou com questão criminal, não é a questão civil que vai para o juiz, é só a questão criminal. Sem resistência de Dias Toffoli. E a comunicação seria ao juiz criminal. Na hipótese de abrir investigação criminal. Exato. Só na hipótese de abrir investigação criminal, ou seja, 3. não há nenhuma dificuldade da minha parte em adotar essa proposição. Agradeço ao ministro André Mendonça. Colheríamos agora o voto do ministro Nunes Marques, mas, como Sua Excelência me ponderou no momento anterior, vamos deixar, como não pôde assistir mais atrás, o voto será colhido posteriormente. Ministro Alexandre de Moraes, Vossa Excelência está com a palavra. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, a ministra Rosa Weber, cumprimento a ministra Carmen Lúcia, os eminentes colegas, em especial o eminente relator, ministro Luiz Fux, e o ministro Cristiano Zanin. Já tive a oportunidade de cumprimentá-lo ontem na primeira sessão nossa, na primeira turma, e aqui novamente cumprimento Vossa Excelência pela posse e tenho, como disse ontem, absoluta certeza que será e é uma grande contribuição para o Supremo Tribunal Federal. Cumprimento o doutor Augusto Aras, Procurador-Geral da República. Presidente, eu vou fazer uma parte introdutória do meu voto, das questões principais, só depois eu vou entrar nos artigos. Mas aqui eu vou depois também detalhar um pouco, porque acho que acabou passando, com todo o respeito às discussões, até pela importância da discussão do juízo de garantias, a questão do artigo 28 está passando assim, sem uma análise mais detalhada do que ocorre na prática. Então, eu vou fazer questão depois de parar um pouquinho nessa questão do artigo 28, da nova redação do artigo 28 do Código de Processo Penal. Quero, como disse, fiz o cumprimento inicial ao eminente relator, que detalhou, facilitando bem a nossa discussão. Eu já havia mandado, não mandei o meu voto, mas já desde das primeiras sessões, mandei a tabela com os meus posicionamentos. E, presidente, eu inicio dizendo, como tive a oportunidade de afirmar na primeira sessão, onde havia sustentações orais aqui, que eu, diferentemente de alguns, não acho que o juízo de garantias seja a salvação da pátria. Também não acho justo com o Poder Judiciário e com os juízes criminais insinuar e dizer que o juiz de garantias vem para garantir a imparcialidade no julgamento, como se não houvesse imparcialidade nos julgamentos. É um modelo que o legislador optou. E o que, eventualmente, e é isso que estamos fazendo aqui, nós temos que analisar é se essa opção do legislador é constitucional ou não. Nem em tese, poderíamos entrar no mérito se é boa ou não, mas se é constitucional ou não. Agora, a discussão foi para um lado em que parece que tudo que foi feito até agora é ruim, em virtude de uma ou outra questão problemática, e que com o juízo de garantias, de uma hora para outra, o sistema penal brasileiro vai melhorar 500% e que não pode ocorrer
nenhum problema. Não é verdade isso. Isso não é verdade. Eu atuei como promotor criminal anos e anos. Se nós deixarmos transparecer isso, ao mesmo tempo vamos estar sendo injusto com o Ministério Público, com o Poder Judiciário, e vamos estar criando uma falsa expectativa. Eu, no momento, isso na sessão passada, até ia pedir uma parte ao ministro Gilmar, quando ele disse, mas depois já estávamos no final da sessão, o eminente nosso decano disse, e repete quase nunca, o problema da comunicação entre o juiz e o promotor, que foi pego no intercept, que é uma anomalia. Isso com o juiz de garantias pode acontecer da mesma forma. Anomalias são anomalias. Isso não macula todo um sistema processual penal. Veja, o porquê o que aconteceu, vaza-jato, como se diz, não pode ocorrer com o juiz de garantias. Não, acho que é importante delimitar isso, porque senão parece que até agora todo mundo que é condenado por um juiz parcial. Obviamente que isso não ocorre. Os juízes, aqueles que presidem ou fiscalizam jurisdicionalmente o inquérito, recebem a denúncia, inúmeras vezes absolvem, outras condenam parcialmente. O tribunal, às vezes, quando o juiz absolveu, o mesmo juiz que decretou a prisão preventiva inicialmente, recebeu a denúncia, ele absolve, o tribunal condena, com total imparcialidade. Então, acho que é importante citar isso. Um segundo ponto conceitual que me parece importante citar é que houve, por parte de alguns, nas sustentações orais, na defesa midiática do juízo de garantias, uma confusão de que o juízo de garantias, o ingresso do juízo de garantias será o ponto inicial da consagração do sistema acusatório no Brasil. Olha, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Sistema acusatório e juízo de garantias são coisas absolutamente separadas. O sistema acusatório, que a Constituição de 88 consagrou, é a possibilidade do início de uma ação penal por alguém que não seja o juiz. No caso do Brasil, ação penal pública pelo Ministério Público, a privatividade da ação penal pública, artigo 129, inciso 1º da Constituição, e há poucos crimes, ações penais privadas pela vítima. Diferentemente do que ocorria antes de 88, que no processo judicialiforme de falência, por exemplo, o juiz podia dar sequência e iniciar uma ação penal. A autoridade policial em contravenções penais e crimes culposos podia iniciar ação penal. Não importa se o juízo é de garantias ou não de garantias, a questão do sistema acusatório significa a separação do órgão acusador e do órgão julgador. Isso existe no Brasil de forma total, 100%, desde a Constituição de 88. Mesmo antes de 88, era residual essa possibilidade de uma persecução penal sem o Ministério Público ajuizar a ação, oferecer a denúncia, mas a partir de 88 isso se esgotou. Então é outra confusão também que às vezes acabou sendo feita. A partir disso, a opção que o legislador ordinário, Congresso Nacional, nos coloca é do juízo de garantias. O eminente ministro relator, ministro Luiz Fux, bem lembrou que não havia previsão, não houve previsão nas propostas levadas ao Congresso Nacional. Isso é verdade. Eu mesmo, por convite do presidente, do então presidente da Câmara, presidi uma comissão de juristas que apresentou projetos. Esses projetos foram analisados juntamente com os projetos apresentados pelo Poder Executivo, pelo Ministério da Justiça, foram consolidados, e as propostas foram sendo colocadas, e essa proposta do juízo de garantias, essa proposta veio
de iniciativa parlamentar, o que, obviamente, não retira a sua validade, mas ela foi colocada, e talvez por isso, como bem colocou o eminente relator, às vezes acaba sendo um pouco, vamos dizer, incompatível, incoerente com outras propostas do mesmo pacote legislativo, porque houve uma introdução, eu diria, no final da discussão na Câmara dos Deputados, aí foi aprovado, o Senado aprovou, e coincidentemente, não, eu diria ironicamente, mesmo os partidos que ingressaram com a ação direta, suas bancadas votaram majoritariamente a favor do juízo de garantias, a própria bancada desses partidos. E aí se coloca, e os pontos, também outras premissas básicas para iniciarmos, a inconstitucionalidade formal, questão de ser norma processual ou norma de organização judiciária, a inconstitucionalidade material, a primeira, e os vários presidentes de tribunais de justiça se manifestaram sobre ser um atentado contra a própria autonomia do judiciário, autonomia financeira, porque haveria necessidade de criação de cargos, haveria necessidade, em respeito ao artigo 169 da Constituição, da previsão de recursos orçamentários, e dentro também dessa inconstitucionalidade material, haveria, segundo alguns, desrespeito aos princípios da razoabilidade, da eficiência, por impossibilidade de implantação no sistema jurídico brasileiro. Eu, presidente, com algumas exceções, entendo que não há essa inconstitucionalidade. Foi uma opção, não sei se será a melhor opção, mas foi uma opção do legislador constituinte, do legislador ordinário do Congresso Nacional, uma opção válida, uma opção dentre as várias opções, válida inclusive porque, na experiência internacional, vários países vêm adotando fórmulas semelhantes, não idênticas, mas fórmulas semelhantes. E porque nós já temos algo semelhante ao juízo de garantias no Estado de São Paulo há mais de 40 anos, que é o DIPO. Há algumas diferenças, obviamente, mas nas semelhanças, há mais semelhanças do que diferenças, eu diria. Mas vários países vêm adotando essa ideia do juiz de garantias. O próprio Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, em 1998, que foi aqui no Brasil introduzido pelo Decreto 4.388 de 2002, indica a possibilidade ou aponta a necessidade, na seção de instrução, artigos 34 a 57, dessa forma de juiz de garantias. É uma fórmula de juízo de garantias. Outros países preferem juízes colegiados em primeiro grau para reforçar a garantia, mas o Estatuto de Roma acaba apontando essa possibilidade. Então, do ponto de vista de escolha, me parece que é uma opção válida. Não haveria essa inconstitucionalidade. Até porque a competência para legislar, e aqui me parece clássica matéria de processo penal, a competência para legislar sobre processo penal é da União. Não me parece aqui, salvo num ponto que mais à frente vou me referir, não me parece aqui se tratar de norma de organização judiciária. Aqui é uma opção processual penal do sistema como um todo. Como nós tivemos lá atrás a Lei 9.099. A Lei 9.099 determinou a instalação dos juizados especiais criminais. Olha, o Poder Judiciário precisou se adaptar. Não poderia dizer, mas isso é uma norma de organização judiciária. Agora, eu aqui no Estado de São Paulo, no Estado do Rio, não quero criar o juizado especial criminal. Não, isso é uma nova fórmula, um novo sistema de persecução penal em juízo. Então, aqui me parece ser realmente uma norma de
processo penal, sendo norma de processo penal competência privativa da União. E por que não norma de organização judiciária, ou mesmo as leis que exigem iniciativa privativa. Eu cito aqui o artigo 96, inciso 2º-B da Constituição, compete privativamente ao Supremo Tribunal Federal, aos tribunais superiores e aos tribunais de justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no artigo 169, a linha B, a criação e extinção de cargos e a remuneração de seus serviços auxiliares. A linha D, a alteração da organização e da divisão judiciárias. Então, há essa impugnação, que, na verdade, aqui seria mais do que uma norma processual penal, seria uma norma também de organização judiciária, porque exige a criação de cargos. Acaba gerando um custo excessivo e deveria observar, segundo o inciso 2º do artigo 96, o artigo 169, e altera a própria organização judiciária, e aí haveria a necessidade de respeito à linha D do inciso 2º do artigo 96. Outros apontam o ferimento do artigo 125. Os Estados organizarão sua justiça, observados os princípios estabelecidos nessa Constituição, e o parágrafo 1º que diz a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. Olha, eu faço aqui uma separação. A norma de processo que fixou esse novo sistema processual penal, que é o juízo de garantias, isso é competência da União, e como essa norma será implementada, aí sim, como disse várias vezes o eminente ministro Luiz Fux, aí sim cada Estado é obrigado, essa é a nossa divergência, cada Estado é obrigado a instalar, mas cada Estado vai analisar como, e a própria União também, no caso da Justiça Federal. E por que eu afasto essa questão da necessidade da observância do artigo 169, previsão de recursos, de criação de cargos, e aí seria a lei de iniciativa privativa dos tribunais de justiça, ou no caso da Justiça Federal, do Superior Tribunal de Justiça? Por quê, presidente? Não me parece que haja essa necessidade. A visão, e eu tenho aqui as várias manifestações dos presidentes de tribunais de justiça, uma delas fala que precisa de tantos juízes a mais, esses juízes vão custar tanto e mais serviços auxiliares. Nós temos que ver a alteração que foi feita nesse pacote penal e processual penal como um todo. Se nós analisarmos como um todo, nós vamos verificar que não há necessidade de criação de nenhum cargo. Há necessidade de remodelação, reestruturação. Eu venho dizendo isso já há algum tempo, principalmente a Justiça Estadual, ela precisa se reestruturar, porque com essas alterações, principalmente com o acordo de não persecução penal, não há mais razão para essa divisão em comarcas, em pequenas comarcas. E cito o exemplo, eu, obviamente, até pela facilidade, eu cito sempre o exemplo do Estado de São Paulo, os dados do Estado de São Paulo, pela minha facilidade de vir de São Paulo, mas tenho certeza que o doutor Aras vai concordar com isso, pelos dados do Ministério Público Federal. O que fez a nova lei? A nova lei, ela quis diminuir o número de processos cujos crimes são mais leves. Isso foi destacado pelo ministro André agora, com o acordo de não persecução penal. E por que isso? Olha, se ao invés de milhares e milhares de ações penais que exigem toda uma instrução,
para lá na frente, depois de recursos, habeas corpus, toda a estrutura judiciária, lá na frente aplicar uma sanção privativa de liberdade, que seja substituída por restritiva de direitos, se puder fazer isso logo agora, nós não vamos precisar de toda essa estrutura processual penal. Vai sobrar mais juízes. Essa é a ideia da lei. Vai sobrar mais juízes para quê? Uma das ideias foi para a criação das varas colegiadas para combate a crime organizado, que até agora não foram instituídas. O eminente ministro Dias Toffoli, quando presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, instituiu uma comissão, um grupo de trabalho sobre isso, e eu tive a honra de ser convidado por Sua Excelência para presidi-lo. Nós conversamos com todos os tribunais, levantamos todos os números, foi editada uma resolução no CNJ, mas até agora não se editou isso. O chamado juiz sem rosto, para evitar o que ocorreu em vários estados, o assassinato de magistrados que combatiam o crime organizado. Mas se falava, mas por que, como que vai dar para um juiz virar 5 juízes? Vai ter um custo. Não, exatamente porque o acordo de não persecução penal aliviou a justiça criminal. A ideia era uma reorganização para essas varas colegiadas e para o juízo de garantias. Vejam como efetivamente aliviou. Eu tenho dados aqui do Sistema Integrado do Ministério Público de São Paulo, que foram realizados já 45.991 acordos de não persecução penal desde o ingresso da lei. Só no Ministério Público do Estado de São Paulo. 45.991. Nós teríamos mais 45.991 ações penais. Nesse pouco tempo de instalação da lei, nesses 3 anos da lei, nós teríamos mais quase 46 mil ações penais. Ora, se nós tiramos só do Estado de São Paulo, se nós tiramos 46 mil ações penais, óbvio que desafogou um pouco a Justiça Criminal de São Paulo, é óbvio. Consequentemente, é possível uma remodelação. Pode não ficar perfeito, mas é possível fazer isso, com 46 mil ações penais a menos. 46 mil ações penais a menos. Se nós pegarmos 1.000 ações por juiz, nós aliviaríamos 46 juízes. E aí é que eu chego na questão. Nós aliviaríamos 46 juízes só de cara com isso. Quantos juízes no Estado de São Paulo, hoje, nós precisaríamos, se for feito de forma regionalizada, quantos juízes nós precisaríamos para instalar o juizado de garantias? Entre 59 e 61 juízes. Veja, nós aliviamos, numericamente, no mínimo, 46. Precisaríamos entre 59 e 61. Aí eu inventei esse número? Não. O que eu fiz? Eu detalhei o número de inquéritos no DIPO, dividi o número de inquéritos no DIPO pelos 13 juízes do DIPO e fiz uma regra de 3 para cada região administrativa de São Paulo. Então, o mesmo volume de trabalho que um juiz do DIPO tem na capital, um juiz de Rio Preto, da região de Rio Preto, vai ter no juízo de garantias. Nós precisaríamos de 59 a 61. Com 60 juízes, nós instalamos imediatamente o juízo de garantias no Estado de São Paulo. Mas vai precisar um concurso para mais 60 juízes? Não, porque essas 46 mil ações penais que deixaram de existir aliviaram pelo menos 46 juízes. É possível essa reestruturação. Presidente, eu conheço comarcas hoje em São Paulo, comarcas iniciais
que não tem mais volume criminal, porque são comarcas em que, ainda bem, o crime é leve, tudo é acordo de não persecução penal. Então, é possível fazer isso. Só para dar um exemplo, eu não quero cansá-los, a capital, hoje de São Paulo, o DIPO responde por 97.206 inquéritos, com 13 juízes. Para a Grande São Paulo, que tem 87 mil inquéritos, nós precisaríamos de 11 juízes para fazer o juízo de garantias. Se nós pegarmos a região de Bauru, precisaria de 2 juízes só. Porque a região de Bauru tem 14.400 inquéritos. 2 juízes. De garantia onde? Na sede da circunscrição, em Bauru. Eles fariam trabalho. Não dá para 2 juízes fazerem trabalho de toda a região de Bauru. Dá porque são 14.422 inquéritos, desde que não receba a denúncia, e nós vamos chegar lá, por favor, ministro Toffoli. Alexandre de Moraes, aderindo ao que Vossa Excelência está a dizer, ainda mais com a tendência, pelo que eu vejo já há 4 votos, e pelo que já conversamos, Vossa Excelência, inclusive, alertou para isso, quando conversamos anteriormente sobre essa ação e a lei do juiz das garantias, não será o juiz das garantias que fará o recebimento da denúncia. Ou seja, ele não terá que fazer juízo de valor sobre as provas. Ele será um juiz das garantias, administrando ali o acompanhamento, supervisionando e deliberando sobre colheita de provas. E naquilo que a lei colocou, garantindo os direitos e garantias fundamentais do investigado, do cidadão, enfim. Então, é um trabalho que tem uma singularidade que, evidentemente, lhe dá uma condição de tempo bem maior do que quando você tem que parar, ler os autos de uma série de provas já produzidas para analisar se vai sentenciar, se não vai sentenciar, se vai receber, se não vai receber a denúncia. Exatamente, ministro Toffoli. E fazendo isso em números, se já em São Paulo é possível, mas tem uma sobrecarga, nós sabemos que todo o Poder Judiciário é sobrecarregado. Mas é uma regra de 3. Na região do ministro Toffoli, é a 5ª região administrativa, a Grande Marília é a região de Presidente Prudente. Em São Paulo deveria ser região de Marília, podemos colocar também na tese, ministro Toffoli. Precisaria de quantos juízes de garantia? 2. É que em Marília também não tem crime. Então, mais tranquilo. Marília tem 1.986 inquéritos, hoje correndo. Então, veja, é possível a instalação sem custo? Entendo eu, desde que regionalizado. Porque aí nós tiraríamos essa impugnação do custo, da falta de razoabilidade e da falta de eficiência. Eu não vejo, com todo o respeito e com a experiência que tive de promotor, de secretário de Justiça há 4 anos, depois secretário de Segurança, eu não vejo possível essa ideia desse rodízio do juiz da comarca, um é juízo de garantias do outro. Isso aí, realmente, isso é impossível de aplicação. Eu, ao mesmo tempo, sou juiz das minhas ações penais e sou juiz de garantia do ministro Barroso, que é do ministro Toffoli, nas suas comarcas, os autos vão daqui para lá, em que pesem ser eletrônicos. Agora, uma regionalização é totalmente possível. E aí a regionalização leva à questão, que também depois rapidamente eu vou passar, a necessidade da possibilidade de videoconferência. Não é possível que a lei vede videoconferência depois do que ocorreu na pandemia. A lei é pré-pandemia. Eu acho que simplesmente ignore essa tecnologia. E também não é possível que se exija o recebimento da denúncia pelo juízo de garantias. Não só porque inviabilizaria, mas porque aí vai contra toda a ratio do juízo de garantias. Se o juízo de garantias, ele não deve
participar do processo, ele produziu as provas, não é ele que deve iniciar a ação penal. O início da ação penal com o recebimento da denúncia, ele produziu as provas, ele participou, ele vai receber a denúncia. Ou se institui o juízo de garantias integralmente ou não. Ministro Alexandre, Vossa Excelência, Por favor. permita uma parte. Eu sei que já estamos com várias sessões julgando essa matéria, mas apenas gostaria de pontuar, e depois me pronunciarei sobre isso, que, à luz da premissa que Vossa Excelência estabeleceu no início do seu voto, ou seja, o exame da constitucionalidade, creio que a interpretação que se busca fazer é, antes de tudo, para responder a esta questão. O Instituto do Juiz das Garantias é constitucional ou não? Em sendo, a interpretação que se faz sobre tempo de implementação, etc., uma discussão do ponto de vista da eficácia da decisão. Por isso, no sistema que esta lei prevê, o recebimento de denúncia pelo denominado juiz das garantias está dentro de uma racionalidade segundo a qual o recebimento da denúncia se faz à luz das provas suscitadas na fase do inquérito. Como disse Vossa Excelência, o ministro Toffoli subscreveu, os votos estão se conduzindo para interpretar aquele dispositivo como sendo o juiz de garantia, a rigor, um juiz do inquérito, o juiz supervisor do inquérito. Essa é uma interpretação que, de algum modo, e não estou adiantando o ponto de vista, mas, de algum modo, está fazendo um certo downgrade da compreensão integral do juiz de garantias, para transformá-lo num juiz do inquérito. Por isso, só estou fazendo essa intervenção para dizer que Vossa Excelência está tocando em alguns pontos estruturais que Sua Excelência, o relator e os votos anteriores já trouxeram à colação, que, muito antes, quiçá, de irmos ao debate artigo por artigo, essas questões estruturais nós precisaríamos, de fato, enfrentá-las. E uma dessas é esse dispositivo, para verificar se efetivamente há uma inconstitucionalidade na previsão de que o juiz das garantias seja o prolator do recebimento ou não da denúncia. Porque podemos, com isso, concordar ou não, mas aí volta a premissa que Vossa Excelência adequadamente suscitou nisso seu voto. O exame é um exame da constitucionalidade, não é um juízo de valor que só diz respeito ao Poder Legislativo, é o juízo de valor restrito a uma filtragem constitucional. Exato. E esse é um dos pontos. Me permita só um... Por favor. Muito obrigado. Eu tinha até mantido a letra da lei. Procurei mexer pouco na letra da lei, mas o ministro Toffoli e o ministro Alexandre trazem, e acho que tem a impressão que o ministro Zanin também, né? Traz essa questão da diferença entre o recebimento e o oferecimento. Tendo em vista que a ratio da lei está baseada em viés, evidentemente que o juiz que vai receber a denúncia, ele vai carregar aquele recebimento de um viés também. E se nós queremos afastar aquele viés, temos que parar no oferecimento da denúncia, porque senão nós estamos exatamente contrário àquilo que inspirou a lei, que é o viés do juiz. Quer dizer, o juiz da sentença tem um viés, porque ele colheu a prova. O juiz que vai receber ou não a denúncia, ele também tem um viés. Então, o ideal para ser juiz de garantia stricto sensu, no meu modo de ver, que parece ser aquele juiz que vai defender as garantias do real, seria parar, como o ministro Toffoli sugeriu, e agora o ministro Alexandre e o ministro Zanin, no oferecimento da denúncia. Porque quem recebe a denúncia vai ter viés, evidentemente. Obrigado a ambos, ministro Fachin. Eu entendo que é inconstitucional a previsão do juiz de garantias receber a denúncia, seja porque refere à razoabilidade do sistema de garantias, então aqui eu não acho que é opção. Eu entendi o que Vossa Excelência colocou e, segundo as minhas premissas aqui, é a questão da inconstitucionalidade, até porque não sei se no mérito, adotaria o juízo de garantias. Mas entendo que é possível o Congresso,
que é soberano nisso, adotar. Mas aqui me parece que, seja pela razoabilidade, da ratio da norma, a previsão de um juiz, eu não diria juiz reduzir a juiz do inquérito, na verdade, é um juiz das garantias individuais durante a investigação, toda a investigação. E outro juiz é que vai definir se haverá ação penal ou não. O sistema ficou híbrido. O juiz é que vai verificar todas as garantias durante a investigação, ele próprio dá início à ação penal. Então, já pela razoabilidade e pela eficiência. Pela eficiência, me parece aqui que tornaria quase inexequível, realmente. Aí sim nós teríamos que dobrar o número de juízes. Então, e o princípio da eficiência é um princípio previsto no caput do artigo 37 da Constituição. Então, a falta de razoabilidade se dá até pela seguinte questão. O juízo de toda investigação recebe a denúncia. Começa a instrução. O réu pede ao novo juiz o trancamento da ação penal por ausência de justa causa. Ele tranca imediatamente a ação, porque ele não receberia a denúncia. Parece que não tem razoabilidade isso. Parece que aqui foi uma previsão que acabou saindo da própria razão de criação do juízo de garantias. Mas respondendo ao eminente ministro Fachin, que não me perguntou, obviamente, dessa forma, mas dentro desse nosso debate, eu posiciono pela inconstitucionalidade, por ausência de razoabilidade e por ferimento ao princípio da eficiência. Então, presidente, essas, inclusive, com esses números, com a possibilidade de instalação, essas, ao meu ver, são as premissas básicas da instalação, da possibilidade de instalação do juízo de garantias. Colocaria agora, e agora rapidamente, até depois dar uma paradinha na questão do artigo 28, então, a partir disso, me parece que não há a questão do artigo 3º, o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão de acusação. Obviamente, ninguém defende substituição da atuação probatória, mas como bem colocou o eminente ministro Luiz Fux, o juiz, às vezes, para decidir, ele tem uma dúvida. A necessidade de uma complementação, hoje isso é plenamente possível, não só no Brasil. Então, o eminente ministro Luiz Fux colocou, deu uma interpretação conforme de que, pontualmente nos limites legalmente autorizados, determinar a realização de diligências suplementares para dirimir dúvidas sobre questão relevante para o julgamento de mérito, como pode também o juiz no campo civil. Então, eu acompanho, nesse sentido, a proposta do eminente ministro Luiz Fux no artigo 3º. No artigo 3A, né? 3º A. O artigo 3B... No artigo 3B, a minha divergência com o eminente ministro Luiz Fux, o juízo de garantias é o responsável pelo controle, ele deverá ser criado. O juízo de garantias deverá ser criado. Me parece aqui que não há possibilidade dos Estados membros e da própria União, no caso da Justiça Federal, decidir se cria ou não. Como irá criar, aí sim. Como irá criar a lei de organização judiciária. O ministro Dias Toffoli propôs um prazo de 12 meses a contar da publicação. A minha proposta seria 18 meses, como nós demos para a instalação. O Supremo deu, ainda não estava aqui, no Supremo Tribunal Federal deu para a instalação da Defensoria Pública do Paraná, foi o primeiro caso. A instalação da Defensoria Pública, eu diria que para o sistema processual penal é menos traumática que a alteração para o juízo de garantias. Acho que 18 meses é razoável, mas também estou aberto à discussão 12 mais 12, como foi proposto pelo
pelo ministro Toffoli, mas inicialmente eu fico com 18 meses. Eu tenho a impressão, ministro Alexandre, se me permite, que no que diz respeito aos juizados especiais federais, seguiu um pouco essa mesma metódica que aqui se faz, em que houve realocação de varas existentes na Justiça Federal para os juizados especiais, talvez com a supressão de varas de previdência social, também começou gradualmente e até acho que teve um juizado experimental, salvo engano, ministro, aqui no Rio Grande do Sul. Então, nessa linha, eu acho que até benfazeja a iniciativa de um prazo mais curto e que seja eventualmente suscetível de prorrogação, porque haverá realmente realidades assimétricas nos estados. Em debates que nós tivemos ainda lá nos anos 2000, o ministro Peluso já falava do exemplo de São Paulo, citando o DIPO existente à época na capital, como um modelo que precocemente adiantava o sistema do juiz de instrução ou de juiz de garantia. E como Vossa Excelência vem agora considerando, São Paulo já estava, inclusive, adiantado nesse processo, de modo que me parece que aqui há engenharias institucionais passíveis de serem consideradas. Agradeço, ministro Gilmar. Aqui, presidente, também o artigo 3b, inciso 4º, o juízo de garantia ser informado sobre a instauração de qualquer investigação criminal. Eu já havia votado em 2 embargos, agora numa ação direta relacionada ao GAECOS estaduais, e já venho conversando com vários colegas há algum tempo já, da necessidade da aplicação do Código de Processo Penal aos PICs, aos procedimentos de investigação criminal. O Código de Processo Penal prevê que o juiz deve ser avisado, no caso de investigado preso, em 10 dias do inquérito, e em 30 dias solto. Olha, a partir do momento que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade do Ministério Público também realizar investigações criminais, obviamente nada mais razoável que o prazo se aplicasse da mesma forma. Da mesma forma que há essa supervisão jurisdicional em relação ao inquérito policial, em relação a qualquer peças de informação ou PICs, deve haver também. Obviamente, como o Ministério Público não vai prender em flagrante, nós teremos o prazo de 30 dias. Isso é muito importante, porque não é possível realmente que uma investigação criminal ela fique ad eternum, sem que haja a possibilidade de um controle jurisdicional ou sem que haja a possibilidade daquele que está sendo investigado de ter conhecimento disso. Infelizmente, e obviamente aqui é uma anomalia, são anomalias, mas uma simples transposição da regra de controle para a polícia em relação ao órgão ministerial resolve. Infelizmente, há casos em que o membro do Ministério Público tem um PIC, e aí, quando ele precisa de alguma decisão judicial, ele entra com uma cautelar. Se ele não obtém naquele juízo, ele desiste, entra, ou não recorre, e entra com uma cautelar diversa na outra. Há casos em alguns estados que a corregedoria de vários ministérios públicos acabou atuando. Então, isso é simples. Esse Supremo Tribunal Federal reconheceu ao Ministério Público a possibilidade de investigação criminal, por vários motivos, e eu, mesmo antes de vir ao Supremo Tribunal Federal, já tenho artigos escritos sobre essa possibilidade de investigação criminal, mas, como qualquer investigação criminal, deve se submeter também às mesmas regras do inquérito policial. Não há aqui, me parece, nenhuma inconstitucionalidade da obrigatoriedade do Ministério Público, primeiro,
Ministério Público instaurar oficialmente um procedimento. Havia o PIC e o PEPIC. Não sei se há mais, acho que o CNMP acabou com o PEPIC, que era o Procedimento Preparatório de Investigação Criminal. Não. Se há elementos, o PIC. Instalado o PIC, em 30 dias, tem que haver já o juiz, porque aí o que ocorre? Aí já se vincula o juiz natural, aqui o juízo de garantias natural, para eventuais medidas onde há necessidade da reserva jurisdicional, busca e apreensão, uma prisão, uma interceptação telefônica. Então, aqui eu declaro constitucional e acompanho. Eu não diria que aqui é uma divergência do ministro Toffoli, é constitucional, só que aplicando o mesmo prazo que já há no Código de Processo Penal para a polícia, 30 dias. O ministro Luiz Fux declarou constitucional, mas acho que aderiu aos 30 dias, porque é o mesmo prazo para a polícia. 30 dias. Na verdade, interpretação conforme. Eu, na verdade, acho que nem haveria necessidade de interpretação conforme. Aqui sim, porque se aplica o Código de Processo, artigo 5º do Código de Processo Penal. Mas aqui deu interpretação conforme, eu acompanho também, sem nenhum problema. Todo tipo de procedimento de investigação é criminal. Nos 30 dias. Nos 30 dias. Isso é muito importante, eu repito, para a fixação do juiz natural. Juízo de garantias natural, para as eventuais medidas que necessitam de autorização judicial. Aqui, presente no artigo 3b, inciso 6º, a questão da prorrogação da prisão provisória, medida cautelar, substituição, o exercício do contraditório em audiência pública e oral na forma deste Código. Aqui eu acompanho também a interpretação conforme, para preferencialmente em audiência pública e oral, mas que continue se permitindo a possibilidade das audiências em videoconferência, ainda mais nos estados que optarem por a regionalização. Imagine no estado do nosso ministro, que foi lembrado aqui pelo ministro Dias Toffoli na sessão passada, o ministro Mauro Campbell, estado do Amazonas, a imediata necessidade de uma audiência de custódia numa comarca que fica 3, 4 dias de barco de Manaus. Não é possível. A audiência de custódia já é feita nesses locais, várias vezes, por videoconferência, e nós verificamos que há possibilidade de todas as garantias do investigado, do réu, serem respeitadas. A pandemia demonstrou isso. Então, acompanho a interpretação conforme dada nesse sentido de preferencialmente. Da mesma forma, no artigo 3b, inciso 7º, a mesma questão é a interpretação conforme preferencialmente em audiência pública e oral. O inciso 8º, o eminente relator, o inciso 8º, fala na prorrogação do prazo de duração do inquérito, e aqui nós estamos estendendo também, por coerência lógica, aos PICs. Então, também há necessidade de se aplicar essa prorrogação, 30 dias avisado, toda a prorrogação, o membro do Ministério Público, se está realizando a investigação, deve solicitar o juízo de garantias. O inciso 9º, determinar o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento. A mesma coisa, ministro, por favor. Alexandre, me perdoe, mas só porque já poderíamos ir encaminhando. O ministro André, com relação a este tópico, apresentou uma nova formulação. E o ministro Toffoli até fez a adequação, pelo menos a anotação. Eu iria deixar para o final, mas posso falar agora, não tem problema. Eu fiquei numa dúvida aqui também. Por favor. No 9. Da mesma determinar forma. o trancamento do inquérito policial quando não houver fundamento razoável para sua instauração ou prosseguimento.
A minha anotação aqui é que eu não vi divergência entre o relator e o ministro Toffoli, porque se ele pode trancar é porque o inquérito chegou até ele. Não, é que Chegou até o juiz, né? a única diferença, o ministro Toffoli também estende para os PICs, para os procedimentos, porque aqui fala só inquérito policial, também para o procedimento de investigação do Ministério Público. Com relação ao 9, nós temos aqui o ministro Fux, Dias Toffoli, Cristiano Zanin. Ministro André, que tem uma nova formulação aqui, segundo a secretária anotou, a senhora secretária, o ministro Toffoli concorda. Por exemplo, eu ia deixar para o final, mas acho que é mais importante agora, realmente. Vossa Excelência tem razão. Veja, eu diria que eu não vou aderir totalmente a esse posicionamento, e acho importante essa reflexão. São instrumentos diversos, o inquérito civil e o inquérito e o PIC, com regramentos diversos. Eu também tive a oportunidade de ser promotor de defesa do patrimônio público e atuar na ação civil e inquérito civil. O inquérito civil, por determinação constitucional, artigo 129, inciso 3º, quem preside o inquérito civil é o membro do Ministério Público. O inquérito civil, ele tem toda uma regulamentação de que quem realiza o controle de prorrogação ou não é o Conselho Superior do Ministério Público. Ou seja, não há previsão legal do acompanhamento do inquérito civil pelo juiz. Óbvio, à medida em que o membro do Ministério Público precisa de uma medida judicial, aí, até por ser processo civil, ele entra com uma ação cautelar, o juiz vai ficar prevento para a ação civil pública principal. Se o membro do Ministério Público, no caso do inquérito civil, acha que não há elementos para ação de improbidade, para ação civil pública, para um outro motivo, ele arquiva e em 3 dias determina, como a lei prevê, determina que todo arquivamento vá ao Conselho Superior do Ministério Público. Então, vejam, a legislação estabelece que desde o início até o arquivamento e a revisão do arquivamento, isso tudo é no âmbito do Ministério Público, não há juiz. Quando que o juiz aparece aqui? O judiciário vai aparecer no momento em que o Ministério Público propuser uma ação, seja cautelar, então precisa da constrição de bens, do busca e apreensão, da medidas cautelares, indisponibilidade de bens, que várias vezes são ajuizadas, e da ação principal. Então, não há essa comunicação. Eu entendi a colocação que foi feita, de que aquele ato de improbidade também pode caracterizar um crime. E aí haveria necessidade do promotor que atua no inquérito civil analisar, ele dizer isso é um crime, e ele mandar para o juiz criminal. Me permita, ministro Alexandre. Por favor. Na verdade, não vai haver um controle judicial do inquérito civil. Não há essa previsão legal. Nem estou pedindo isso, nem estou propondo isso. É que quando há elemento de que ali pode haver crime em relação ao mesmo fato, e nos casos de improbidade, isso, se não sempre, invariavelmente ocorre, se dá ciência ao promotor natural do crime. Esse é que vai avaliar. Esse é que vai avaliar se tem justa causa ou não. E se verificar que tem justa causa para uma investigação, aí sim, ele abre o procedimento e dá ciência ao juiz competente para o crime. Porque, na realidade prática, me permita, se faz apuração no cível, depois que se fez tudo, porque no cível também se obtém uma série de medidas, relatórios de COAF, sigilos fiscais são acessados, uma série de providências que adentram na esfera de privacidade e intimidade da pessoa e que, depois de concluído tudo isso, se manda para o promotor criminal, já num contexto não de investigação, já de propositura praticamente de uma denúncia ou não.
É esse tipo de conduta que está se prevenindo com a proposição. Verificou que pode haver crime em relação ao fato, dá ciência ao promotor natural. Até porque, se o promotor natural verifica que é indicativo de crime, que ele investigue de fato, que ele proceda de fato às investigações. Senhor André, assim, com todo o respeito à propositura, veja, isso já é o que ocorre, e, quando não ocorre, não vai mudar nada isso. Pelo seguinte, o promotor que atua no inquérito civil, ele tem atribuição constitucional e legal para pedir quebra de sigilo bancário, ele tem atribuição constitucional para pedir relatório do COAF, ele tem atribuição constitucional para pedir uma série de medidas constritivas, porque ele está analisando um ato de improbidade administrativa. Ele é o promotor natural e ele só vai poder pedir ao juiz natural. Ele está investigando a improbidade, que nós sabemos, é uma investigação muito semelhante ao crime. Só que não é crime por uma opção legislativa que não tem pena privativa de liberdade. Olha, o promotor está investigando. Se ele, ao final, ele acha que aquilo também é um peculato, por exemplo, ele manda salvo se for vara acumulativa no interior, ele manda para o promotor natural, e aí o promotor pede abertura de inquérito, ou um PIC, tudo bem. Então, aí, o que Vossa Excelência, eu entendi a questão, o que Vossa Excelência está propondo, e se eu estiver errado, por favor, me corrija, o promotor olhou, de início, um ato de improbidade, ele abriu um inquérito civil, ele tem que dizer, olha, esse ato de improbidade também pode vir a ser crime. Antes das medidas, eu já vou mandar para o crime. Isso não vai ocorrer na prática. Na prática, ele só vai mandar depois que ele investigou. Como que ele vai mandar abrir uma investigação? Se ele está iniciando a apuração dele, como que ele vai mandar sem ainda ter nenhum elemento probatório, ele vai mandar para o promotor criminal, se me permite, para ele, eventualmente, se isso chegar ao crime. E aí, o Supremo Tribunal Federal, várias vezes, já admitiu o compartilhamento de provas, compartilhamento totalmente legal. Há casos em que a pessoa tem prerrogativa de foro no crime e não tem prerrogativa de foro na improbidade. E se utiliza a improbidade para se investigar, eventualmente, algo criminal depois. Então, se quebrou o sigilo bancário, se quebrou o sigilo fiscal para improbidade de alguém que tem foro, prerrogativa de foro. Olha, a legislação e o Supremo, até o momento, entende que não há prerrogativa de foro. Aí vale, o juiz criminal, validar ou não essa prova. O que me parece, já de passo a palavra, desculpe, mencionar, o que me parece é que, na prática, a hora que o promotor faz a portaria de instauração do inquérito civil e começa a investigar, ele não vai mandar toda vez para o crime. Ele vai aguardar. Na prática, quando chega à conclusão, e geralmente quando entra com a ação de improbidade, é que manda a cópia integral para distribuição dos promotores. Assim é que funciona realmente na prática. Desculpe. Imagina, eu que agradeço. Aqui há uma divergência conceitual entre a defesa do ministro Alexandre e aquilo que eu estou propondo. Acho que Vossa Excelência agora sim encaminhou para uma proposição que compreende ao menos a intenção daquilo que foi redigido. Qual a grande divergência conceitual? É que nós vamos ter dois parâmetros de investigação para o mesmo fato. O inquérito civil, ele é capaz, por si só, de adentrar na esfera da privacidade e da intimidade da pessoa investigada, mesmo sem atuação judicial. Sigilo bancário precisa de uma medida judicial. Sigilo fiscal é administrativo. A Receita Federal fornece administrativamente. No PIC também. Por isso que no PIC tem que submeter ao juiz. Não, a quebra do sigilo fiscal, não.
No PIC também, pede direto. Mas eu estou tendo que dar ciência ao magistrado, nós estamos decidindo isso. O juiz das garantias significa o promotor dar ciência ao magistrado do que ele está investigando. Nessa esfera do inquérito civil, eu vou ter, e é verdade que é dessa forma que se procede, uma série de procedimentos invasivos, não que seja ilegítimo, mas que invadem a esfera da privacidade da pessoa sem qualquer controle judicial. Por quê? Porque muitas das medidas, salvo quebra do sigilo telefônico e de sigilo bancário, todas as demais medidas se pode fazer sem controle judicial. Nós vamos ter um parâmetro de procedimento para investigar com garantias na esfera criminal e outro sem qualquer conhecimento, como bem disse o ministro Alexandre de Moraes. Ele submete a prorrogação do inquérito civil não ao juiz, ele submete dentro do próprio âmbito do Ministério Público. Mas essa é a lei. E o faz a partir de prazos muito maiores. A proposição que eu trago é verdade que essa é a lei. Nós estamos analisando esse contexto não da lei, lendo a Constituição a partir da lei. Nós precisamos ler, sob a minha ótica, os princípios do justo processo, contraditório, ampla defesa, igualdade de armas, o direito de ser informado sobre o que está sendo feito a respeito da sua vida. Também, dentro desses princípios constitucionais, deve estar inserido, não na exata medida, mas em alguma medida, o procedimento que investiga aqueles fatos. Ou seja, eu remeto para o promotor natural criminal. O promotor natural criminal diz, de fato, tem elementos. Eu vou abrir a investigação aqui. Porque, na prática da realidade do dia a dia, o que acontece? Se abre um inquérito civil com base em quê? Em uma notícia de jornal. Dessa notícia de jornal se solicitam informações ao COAF, se adentra na declaração da Receita Federal, se verifica todo o grau de parentesco que essa pessoa tem, e tudo isso sem que em nenhum momento, salvo no dia que se precisar de uma medida judicial, sequer garanta a pessoa, ela está sabendo que aquilo está sendo feito. É esse tipo de procedimento que essa proposição tenta prevenir. Mas, senhor, permite? Pois não. O que essa proposição vai mudar isso? Nada. Sabe por quê? Porque o promotor está investigando improbidade e ele fala, não vi crime ainda, ele não vai mandar, não vai mudar nada, absolutamente nada. Porque, se essa é a ideia, há uma proposição que é muito mais simples. Porque, vejam, abriu um inquérito civil, improbidade. Se o promotor, porque a proposta de Vossa Excelência é, se o membro do Ministério Público acha que também tem crime, tem que mandar. Ele fala, até agora eu não vi crime, eu só vi crime no final. Então, qual seria uma proposição, apesar de sair um pouco aqui dessa lei, e é algo que eu já defendia no Ministério Público, o inquérito civil, instaurado o inquérito civil, imediatamente o investigado deve ser avisado, deve ser comunicado. Isso soluciona todo o problema, porque, a partir daí, ele vai ter vista do inquérito civil e ele, se houver alguma medida constritiva e legal, ele vai até o Poder Judiciário. Assim, falando do que ocorre na prática, essa é uma medida que realmente vai garantir uma maior supervisão. Agora, essa previsão de que, se o promotor no inquérito civil entender que há crime, manda para o promotor, vai continuar igual, porque ele vai dizer, eu só entendi que é crime agora aqui. No final, quando eu apurei tudo, porque senão, veja, eu vou poder ser acusado de abuso de autoridade. Eu recebi uma representação por improbidade administrativa, antes de investigar, eu já estou mandando para outro promotor, dizendo que isso também é crime, eu vou ser responsabilizado por abuso de autoridade, não quero isso. Essa vai ser, isso na prática é o que vai ocorrer. Agora, nada impediria que tenha que comunicar imediatamente isso. Perdão, ministro. Não, é porque nós tivemos experiência também no Ministério Público. Então, o que ocorre? Iniciado o inquérito civil e depois de apurados os fatos,
extrai-se peças, há uma extração de peças, e com essa extração de peças, em conjunto com as provas, é que é remetido ao juízo criminal e ao promotor, que, então, ali vai iniciar todo esse procedimento. Vossa Excelência, então, propõe que haja a introdução do juiz de garantia nessa fase do inquérito civil. O problema é a redação constitucional, não é? Não é isso que eu estou propondo. Eu estou propondo que se dê ciência ao promotor natural do crime. É ele quem vai fazer a análise. Pois é, mas aí nós vamos poder ter um problema seríssimo, que é um conflito de decisões entre o juiz que apura o inquérito civil, as provas do inquérito civil e o promotor. Vai ter conflitos de competência, conflitos de atribuição, isso pode complicar sobremodo essa questão. Então, eu acho que a Constituição Federal não prevê essa figura dentro do inquérito civil. Então, nós estamos interpretando a Constituição à luz da lei, não a lei à luz da Constituição. Eu entendo diverso, ministro Fux. Pois não. Me permita. O tema realmente se presta ao debate e os debates são muito interessantes. Eu vou ter que pedir licença para nós suspendermos o julgamento e continuarmos depois do intervalo, porque todos nós temos audiências marcadas para agora. Suspensa a sessão.